Bom, boa tarde a todos. Desculpa esse momento aqui de teste de som. Agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar essa investigação aqui, ainda em processo. Obrigado, Stephanie, Gabriel, pelo convite para participar da Bienal, todos os funcionários aqui da Bienal, porque é um projeto que envolve muito o trabalho com os funcionários aqui da instituição. Então, eu queria agradecer muito a eles, porque esse projeto não seria possível sem a ajuda de vocês. Meu nome é Bruno Moreschi, eu sou o coordenador desse projeto que eu vou mostrar para vocês, que se chama Outra 33ª Bienal, e que é um dos projetos comissionados da 33ª Bienal. O projeto, ele nasce da seguinte lógica: para além do discurso oficial dessa Bienal ou de qualquer outra exposição, há sempre outras e possíveis, e infinitas até, compreensões para compreendê-las. Desde julho, ainda durante a montagem da Bienal, até o final deste ano, eu estou interessado em registrar, criar, estimular alguns desses modos alternativos de compreensão, com ênfase especial naqueles que não estarão no conjunto de documentos do arquivo oficial da instituição quando a exposição acabar. Todo esse processo ele é apresentado num website que está em constante atualização, cujo endereço é outra33.bienal.org.br. Nesse projeto, para que esse projeto aconteça, eu coordeno uma equipe de pessoas muito incríveis mesmo, que por lógica conceitual, desde o início do projeto, elas não fazem parte do corpo de funcionários da instituição, ou seja, são pessoas que estão fora da instituição, trabalhando comigo. Minha apresentação, eu vou seguir uma lógica apresentando um pouco cada um deles e as ações que a gente foi fazendo. O primeiro deles é o Gabriel Pereira. Ele é nosso pesquisador consultor e ele é chamado por uma de nossas inteligências artificiais por um nome que a gente adora, cientista cúmplice. Acho que é exatamente isso que ele é. Ele é uma espécie de provocador à distância, porque, na verdade, ele mora atualmente em Boston, ele é pesquisador do MIT, e ele faz algo que é muito importante para esse projeto. Ele tenta entender a 33ª Bienal à distância, sem jamais ter visitado a exposição presencialmente. Ou seja, é alguém que possui a compreensão do sistema que estamos investigando, sem colocar sua fisicalidade corporal diante da fisicalidade do espaço expositivo. Aliás, essa questão da presença é muito importante para a gente no projeto. A minha entrada no espaço expositivo e a dos membros da equipe, na maioria das vezes, se dá por um modo de aproximação e distanciamento. Então, a gente entra para prospectar alguma coisa, colhe alguma matéria, sai para analisar fora do contexto expositivo. É sempre a partir dessa lógica. Há cerca de mais ou menos 2 anos, eu e o Gabriel, a gente começou a utilizar um conjunto de inteligências artificiais como modos decodificadores do sistema da arte, num processo de crítica institucional expandida. Muitas vezes, ou por nivelarem ou por ampliarem os códigos de arte, essas inteligências artificiais elas podem nos oferecer interpretações bastante valiosas sobre o funcionamento do sistema artístico, suas práticas e seus jogos de poderes. É por isso que eu associo muito essa nossa utilização da inteligência artificial com a crítica institucional, ou seja, é uma ferramenta para revelar parte desse sistema. Eu vou mostrar algumas inteligências artificiais que a gente está usando na Bienal, e as imagens que elas estão interpretando são imagens da montagem dessa 33ª Bienal. Então, a primeira imagem é essa inteligência artificial que se chama DanceCap. Ela lê imagens como rede de superfícies informacionais, num processo que destrincha a imagem como um caldeirão de informações integradas, correlacionadas. Agora, é interessante notar, e a gente testou bastante, que essa mudança de interpretação na imagem acontece independente se as imagens estão paradas ou não, em movimento ou não. Por exemplo, aqui é o caso de uma imagem parada, e mesmo assim, a cada frame, a inteligência artificial vai processando resultados diferentes. Nessas imagens paradas, a gente gosta muito delas, porque é como se essa inteligência artificial constantemente afirmasse que uma imagem é sempre passível de ser compreendida de maneiras diferentes. Eu já vou mostrar essa parte aqui. Aqui. Então, agora, outra coisa que a gente fez também, a gente aumentou a intensidade
dessa inteligência artificial, forçando o sistema a chegar até o seu limite e revelar parte considerável dos seus bancos de dados. Então, por exemplo, esta aqui, nesse momento aqui, é quando a gente está quase 100% da inteligência artificial, e aqui é como se a gente estivesse vendo todas as possíveis respostas que ela tem a partir dos bancos de dados. Uma outra inteligência artificial que a gente usou foi o YOLO e o Facebook Detectron. Nela, nós focamos nos momentos em que elas humanizam as obras de arte, especialmente as grandes esculturas e as fotografias da Bienal. Então, aqui ela está lendo como uma pessoa, mas no outro caso, aqui, ó, ela passa a ler essas esculturas como pessoas, assim como os funcionários as pessoas que estão montando as exposições. Além disso, então a gente catalogou esses momentos que aconteceu. Além disso, com essa inteligência artificial, nós também registramos os momentos em que os trabalhadores da montagem da Bienal se comprimem ou se expandem corporalmente, sugerindo essas expansões corporais. Então, em alguns momentos, especialmente quando algum objeto passa por entre essas pessoas, elas passam a ser lidas por uma ou mais corpos, e assim vai. Tem uma outra imagem interessante desse processo. E também nos momentos em que são lidas pessoas onde não há, como aqui, ó, essa pequena pessoa do espaço positivo. Só para citar mais uma inteligência artificial, que a gente usou, na verdade, nós usamos 7 inteligências. Mas tem uma que nos interessa bastante, que é o Open Pose. Nós catalogamos os raros momentos em que essa inteligência artificial, que é inclusive utilizada pelo Pentágono, lê corpos onde não há. Então, são os momentos em que ela lê espécies de fantasmas. São os fantasmas da Bienal. Talvez os fantasmas da elite paulistana, alguma coisa assim. Esse talvez seja o Titilo Matarazzo, a gente gosta de pensar nele, que é o maior, assim. Então, a gente foi catalogando esses fantasmas e foi fazendo um inventário deles. Esses momentos em que acontece esse erro, que para a gente não são erros, são expansões de significados visuais, vamos dizer assim. Bom, seguindo a lógica de apresentar o pessoal da equipe que está trabalhando comigo, a Nina Bamberg, ela é nossa incansável produtora do projeto. É ela que viabiliza as ideias do projeto, inclusive as mais absurdas e abstratas. Esse projeto seria impossível sem o olhar e a dedicação da Nina. Foi ela, por exemplo, que criou uma rede de contatos com os parceiros fundamentais desse projeto, que são os mediadores do setor educativo da 33ª Bienal. Eles são muito importantes para a gente, porque são eles que vivenciam o dia a dia da exposição e são eles que detêm, de alguma maneira, as pequenas histórias que acontecem na exposição e que não vão ficar registradas no catálogo oficial. Durante todo o período de exposição, os mediadores alimentam o nosso projeto com algumas das reações do público que presenciam a partir de um número de celular que nós disponibilizamos exclusivamente para receber mensagens instantâneas deles. Então, assim que acontece uma história, eles vão lá, mandam um vídeo, uma imagem para a gente. Então, com a ajuda dos mediadores, nós registramos, por exemplo, coisas bastante engraçadas. Por exemplo, uma vontade mórbida de um adolescente, na frente do vídeo da Tamara Guimarães, que ela pergunta para a mediadora: isso foi filmado aqui no prédio? Sim. E esse caixão, onde está? O caixão foi embora. Porque eu queria enterrar um menino aqui. Umas coisas meio sem sentido, mas, enfim, muito... No caso desse esse outro visitante, com essa sugestão de política pública, enquanto a Bienal está fechada. Acho essa uma ideia ótima, aliás. Também alguns momentos em que a cultura popular brasileira se associa à arte contemporânea elitista, né? E também a gente recebeu vários vídeos de alegrias legítimas de crianças. A gente adora receber esses vídeos. Então, esse é o caso de um mediador que filmou essas crianças. Vai rolando e vai levando ela. Tá funcionando, vai. Agora... Bom, a Nina também, ela investigou e localizou os pichadores que realizaram uma intervenção não autorizada na fachada do prédio aqui da Bienal. São eles Jota, Jotinha, Furto, Insana e o cinegrafista Glauber. Nós encontramos algumas vezes com esses grupos e eles não só ofereceram as gravações do momento da pichação que eles fizeram aqui na fachada,
como também aceitaram serem filmados por nós para comentarem como foi o processo durante a madrugada, durante essa pichação que aconteceu na madrugada do dia 21 de outubro e foi apagada pela instituição logo no dia seguinte. Eu vou mostrar um vídeo onde, enfim, eles podem contar melhor o projeto. O Roberto tinha ido lá 2 anos atrás, já tinha visto tudo, estava tendo exposição de artes, falou, então vamos deixar nossa arte também, né? Ele chegou com essa ideia pra gente e a gente é louco, né? E a gente vai junto. Foi da hora. Pegamos a escada, colocamos perto, eu lembro que, se eu não me engano, parou uma polícia lá, que enquadrou a gente e tal, mas não deu nada, enfim. Só quando parou o carro, a viatura já veio na contramão e isso moiou. O que vocês falaram pra polícia? A gente falou... Eu não lembro... a gente falou que trabalhava com pintura. Trabalhava com pintura e que a gente estava voltando para casa e tal. A gente começou a descarregar a escada, a polícia, que estava inclusive com o giroflex ligado lá na frente, acho que viu o movimento ali, achou estranho o carro parado, e veio ver o que estava acontecendo. Né? Peguei a câmerinha ali com a 70-200 e fiquei filmando de longe, tá ligado? Toda a situação. Então eu falei, mas essa parte aí não pode faltar, tá ligado? Vai ser o melhor registro que eu vou conseguir fazer hoje, vai ser esse. Né? Daí os policiais saíram fora, né? A gente, pra dar uma acalmada no ânimo, a gente encostou numa lanchonetezinha, vamos tomar uma Coca-Cola e tal, tomar uma cervejinha e tal, pra dar uma acalmada também. Jogamos a escada, subimos pro telhado. Depois subimos pro telhado, ficou tudo em paz, ficou tudo de boa. A gente pulou, entrou com a escada com um monte de cabos, os cabos tinham uns 3, 4 metros de altura. Quando eu faço, vixe, adrenalina, satisfação, vontade mesmo de fazer, de chegar lá e arrebentar tudo. Mano, foi uma correria muito louca. Quando começou a chover, mano, foi um desespero e pisa no telhado. Eu lembro que meu parceiro Furto, ele é gordinho assim, né? Aí ele ficava pisando, o telhado afundava. Ô meu, pelo amor de Deus, pisa direito, pai. Os meninos estavam usando tinta óleo com água, tá ligado? Dificultou pra caramba o trabalho. Aí eu caí em cima da minha mão, de uma maneira que até hoje meu dedo tá zoado. Aí a gente resolveu colocar esse Ele Nunca por causa das eleições, né, e tal, e infelizmente ele ainda ganhou, né. Então de manhã, um pouco antes de clarear, já tinha gente fazendo Cooper lá embaixo. Os caras saíram já com o parque na atividade ali, cara, conseguiram dar a fuga direitinho, não teve erro, tudo certo, amarramos, metemos o pé e fomos fazer a volta olímpica para ver o resultado, tá ligado? Aí passamos umas 2 vezes aí, né, tentei registrar aí, mas ainda tava meio adrenado, ficou um pouco fora de foco ali. Aí fomos embora, deixamos a escada e saímos pela frente ainda. Pera, vocês deixaram a escada? Deixou a escada, ficou lá de presente. Eu falei, mãe, pichei a Bienal. Ela, sério, você pichou a Bienal? Que legal, sério. Mãe, coloquei Ele Nunca lá. Ela viu, ela pirou, gostou. No caso, eu tô devendo, acho que uns 60 mil pro governo aí. Se for na pão na caneta. É o Dória que fez essa multa, né? Esse cretino maldito. Porque eu acho que chocou, alguém viu. Se foi apagado é porque alguém viu, chegou onde tinha que chegar. Senão não tinha apagado, né? Se não chocasse, se não tivesse chocado, tava lá até hoje. Não tava ligando pra nada. Funcionou. Funcionou. Viram, não viram? Tanto que nós está aqui hoje, que alguém viu. Então poderia deixar lá, junto com as artes. Já ia ter arte desde a entrada até a saída, né? Bom, seguindo ainda sobre nossa equipe, queria falar um pouco do Bernardo Fontes. Ele é o nosso homem da tecnologia do projeto. Ele programou e programa as mais diferentes ações com as inteligências artificiais, entre muitas outras coisas do website. É bem impressionante trabalhar com o Bernardo, porque mesmo nas propostas mais absurdas, ele nunca disse que não dá para fazer. Foi ele, por exemplo, que treinou o nosso bot no Twitter, capaz de realizar 2 tipos possíveis de interpretação em tempo real. Então, esse bot no Twitter ele é capaz de alterar as fotos da Bienal, que recebe do público, assim como alterou, por exemplo, as fotos da equipe que eu estou mostrando aqui, e também como alterou essas outras imagens de visitantes na Bienal. Mas, além disso, o nosso bot ele também consegue responder qualquer pessoa com texto. Por quê? Porque a gente treinou essa inteligência artificial para aprender a responder, e a gente treinou ela com os chavões e os clichês que nós identificamos nos textos oficiais dos catálogos de toda a Bienal, esta e as anteriores. No início do projeto,
Nosso bot começou como um bebê, sem muita desenvoltura verbal. Hoje, após 2 meses de ensinamentos diários e ininterruptos, ele consegue sair melhor do que muitos curadores. Essa interação, por exemplo, é uma interação que eu fiz com ele essa semana. E eu perguntei se ele gostaria de falar alguma coisa para vocês. E aí, ele, usando os clichês dos catálogos, diz o seguinte: Reinvenção e em contato com o imaginário de seus grupos pode ser distribuído e interferir em uma reflexão sobre a distinção entre a mudança e a comunidade. Em toda a arte, a presença. Em toda a arte, a presença, né? Acho bonito isso. Bom, por fim, finalizando a nossa equipe, queria apresentar para vocês o Guilherme Falcão, nosso designer. Ele não só criou a identidade visual do site da maneira mais acessível possível, sempre pensando em uma espécie de uma rede de diretórios de ações, como ele também estuda maneiras de transformar esse conteúdo em outros formatos. Desde o início do projeto, eu expliquei para o Falcão o que para mim é o mais essencial do projeto. Não é nenhuma ação específica dessa lista aqui, tampouco website, ou mesmo vídeo. Existe um vídeo no guarda-volumes da Bienal, nesse espaço pré-bienal, que é um espaço que nos interessa muito. Mas, para mim, isso não é o principal do projeto. Como, inclusive, falei na entrevista que tem no catálogo com a Laura, assistente de curadoria, eu disse o seguinte: uma imagem me orienta desde o início do projeto. No futuro, alguém chega à Bienal para estudar a 33ª edição e ela vai se deparar com o arquivo oficial esperado, mas também com outro conjunto de documentos que são frutos de nossas ações. Eu gosto de imaginar que isso pode ser um convite para esse pesquisador. Olha, você também pode incluir em sua pesquisa esse modo experimental de construir o passado, ressignificá-lo ainda mais, não se contentar apenas com o ontem formalizado da maneira sempre esperada. Por isso, parte essencial do projeto é a entrega desse material para o arquivo oficial da Bienal. Conversas já estão sendo realizadas com o setor de arquivo e seus funcionários, além de diversos hackers e programadores, porque nosso desafio aqui é tentar transformar esse material em linguagens e códigos que sejam capazes de sobreviver às obsolências dos formatos tecnológicos. Bom, 4 perguntas orientam o projeto. Perguntas propositalmente muito amplas. O que é presença hoje? O que os não especialistas têm a dizer? O que reverbera do prédio para fora? E o que fica? As problematizações sobre a ideia de presença envolvem ações variadas. Como visitantes da Bienal são convidados a gravarem seus percursos na exposição para serem interpretados por inteligências artificiais. Então, esse é o caso de um visitante que mandou esse vídeo para a gente. E a inteligência artificial vai tentando ler o que ela acha que pode estar ali. E a gente fez vários percursos, tentando, enfim, estimular essa nova descrição desses objetos. Uma outra ação que envolve percursos e visitantes também está sendo feita pelos pesquisadores Osana Celeste, Nicolau Centola e Alisson Mazzoni. Eles estudam modos de sonificação e visualização das trajetórias de parte do público que visita a exposição. Então, as pessoas entram com o celular e, a partir do GPS do celular, a gente consegue mapear onde as pessoas estão caminhando e, a partir de um banco de sons, esses pesquisadores estão criando algumas composições dessas trajetórias. Ainda sobre essa questão da presença, a gente está realizando uma ação que envolve escaneamentos experimentais 3D de objetos, obras de arte ou não, da Bienal, para serem interpretados por brasileiros imigrantes que moram em Boston. Inclusive, hoje, depois dessa apresentação, eu estou indo para Boston para participar do 5º workshop com esses brasileiros. São brasileiros que moraram aqui em São Paulo em alguma época e que, de alguma maneira, ou visitaram a exposição em outras edições, ou, ao menos, frequentavam o parque. A gente está muito interessado em entender como os registros da exposição podem intermediar essa relação entre os brasileiros no exterior e suas lembranças aqui neste parque, né? Bom, a outra pergunta, que é o que os não especializados têm a dizer,
Nós contamos com 2 tipos principais de interpretações. Uma delas, e eu devo confessar, é uma de nossas ações favoritas, se não a favorita, é a construção de uma rede de diálogos com os funcionários da Bienal. A minha defesa é de que, para que a suposta neutralidade do espaço expositivo seja atingida numa exposição, é preciso, antes de qualquer coisa, mascarar os trabalhadores envolvidos na montagem e manutenção do espaço, para que ele pareça fruto exclusivo do trabalho criativo do artista e do curador. Portanto, seguranças, pintores de parede, montadores, profissionais de limpeza e da manutenção não costumam ter espaço no espaço que ajudam a criar ou preservar, reforçando um tipo alienado, estranhado de trabalho. Contrariando um pouco esse apagamento, tão caro ao espaço expositivo, 5 faixas do audioguia da 33ª Bienal foram reservadas ao nosso projeto e mostram comentários de alguns desses profissionais comentando obras que eles puderam escolher. Nesta ação, por exemplo, nós registramos como um elemento específico de uma pequena obra pode estimular as memórias de infância da Rosângela Silveira Jerônimo, ajudante-geral da limpeza, que comentou uma das pinturas da artista Vânia Mione, localizada no 3º andar. Vou colocar um trechinho para vocês. Eu me identifiquei com ela pelo poço, não sei porque a hora que eu abri assim, eu vi... eu fui buscar a minha infância. Quando a gente morava... Eu já morei em favela, não tenho vergonha de falar. E não tinha água, né? Não tinha saneamento. Então era bica, era poço. E a gente ia, né? Descer a ladeira, brincando descalça suja, que a gente, né? Morava em favela, barro, era tão gostoso. E todo dia, de manhã cedinho, ia eu, meus irmãos, buscar água no poço. E me vem a lembrança, assim, da minha mãe, que Deus a tem no lugar, né? Ela enjoelhada ali, sabe? A gente era criança, né? Bom, o áudio completo vocês podem ouvir no site. Nós também registramos o Iraildo Brito, que é mais conhecido como Batoré. Ele é o operador de empilhadeira da Bienal e ele decidiu comentar a instalação de Nelson Félix, que ele foi responsável pela montagem. E ele, no seu áudio, eu deixei um trecho aqui, ele acha muito importante destacar que uma Bienal não seria possível sem pessoas como ele. Vou botar um trechinho também aqui. Aqui eu já carreguei de tudo. Teve uma obra nos 550 anos de Bienal, comemoração, que era 5 caminhões de estrume de vaca. E eu tive que trazer aqui para cima para o 3º andar. E mais recente teve a vaca, né, que era a partida no meio lá, que a gente teve aqui para carregar também. Toda a montagem da obra do Nelson, ela durou umas 2 semanas, a gente trabalhando direto. Você para de frente à obra e fica pensando, uma chapa dessa, um peso desse, o que significa? Não é isso? Então, depois veio aquele sinozinho dele, os cactos, aí você vai tentando entrar na cabeça do artista. E você nunca sabe o que ele está pensando. E é o caso do Nelson. Tem um outro cidadão que trabalha com ele, o César, que realmente as pessoas que... aquilo da cabeça dele, ele pensou aquilo, mas tem as pessoas por trás dele que vêm executar o serviço. Ele tem uns assistentes muito bons, o César, o Jeremias. E os meninos também merecem um crédito, né? Porque essa gente que você não vê faz a obra que você vê, né? E eu acho que a gente está de parabéns. Conseguimos realizar o que ele queria. Bom, para essa ação, nós também ouvimos a Rita Marinho, gerente da Secretaria-Geral da Bienal, ela comenta um vídeo do Bruce Nauman, e também os orientadores de público Larissa Novaes e Danilo Macedo. Quem se interessar pode ouvir todo o áudio completo no website do projeto. Outras vozes não especializadas que nós consideramos no projeto foram as vozes das inteligências artificiais, em grande parte porque elas são treinadas por pessoas que não são necessariamente familiarizadas por arte. Com elas, dentre várias coisas, interpretamos as fotografias oficiais de todas as edições da instituição, das edições da Bienal, produzidas até hoje. Então, a gente pegou todas as imagens que estão disponíveis no site da Bienal, da 1ª até a 32ª, e a gente deu para esse conjunto de inteligências artificiais interpretarem. A intenção foi analisar como a compreensão do passado se transforma quando ele é submetido a ferramentas contemporâneas de leitura de imagens. Por exemplo, é comum as inteligências artificiais identificarem computadores e celulares em épocas em que não havia ainda essas máquinas. No site, a gente colocou também à disposição todos os resultados brutos. Então, se alguém quiser fazer uma outra aproximação desses dados, está lá totalmente liberado. Mas no site a gente também criou fichas
com algumas dessas interpretações. Primeiro eu mostro essa foto de 1951, da obra de Max Bill, primeira edição da Bienal de São Paulo. Eu vou colocar uma voz, uma inteligência artificial, lendo alguns dos resultados. A stove with a pot on top of it. Vase, in blue. Mechanism 60%. Lighting 57%. Text, ampersand, the sign and, 51%. Kitchen, cooking. Products, utensil, furniture, stove, microwave. Content racy, possible, drug 1%. Bom, dentre os padrões identificados nas centenas de imagens analisadas por inteligências artificiais e também analisadas por nós, eu quero destacar alguns padrões. Primeiro, imagens com presença de mulheres e de obras abstratas tendem a aumentar o índice de sexualidade das inteligências artificiais. Isso a gente tem bastante comprovado. Esse é um caso. Então, tem uma imagem de uma mulher ali, o índice de provocação ficou como provável. Aqui tem em inglês também os resultados, se alguém quiser dar uma olhada. Também outra coisa que a gente percebeu é que grande parte dos elementos do espaço expositivo são lidos como produtos de consumo facilmente encontradas em lojas de departamento. Então aqui, por exemplo, ele tem 90% de certeza de que é um shopping center. Enfim, negócios, 84%, loja de departamento 74%, alguma coisa vinculada a compras, 62%. Aqui também, né, ele acha que isso pode ser um bazar, pode ser Natal, pode ser uma festa, chiclete, doce, guloseima. Além disso, algumas das inteligências artificiais que a gente mostrou, que a gente usou, em especial a da IBM, possui uma grande obsessão por gravatas, talvez por considerar homens engravatados como algo a ser seriamente considerado. Então, é muito comum, às vezes, em algumas imagens, muitas vezes só a gravata que é lida, especialmente por essa inteligência artificial da IBM. Bom, além disso, a qualquer momento é possível se deparar com gatos que não são gatos, o que sugere, ou cachorros que não são cachorros, o que sugere uma quantidade imensa de gatinhos e cachorros fofos nos bancos de dados dessas inteligências artificiais. Também é uma tendência da Bienal, como eu já falei, também essas inteligências artificiais são muito interessadas em tentar identificar celebridades nas fotos. Então, Charlie Chaplin já visitou a Bienal inúmeras vezes. Ronald Reagan, esse aqui é o Ronald Reagan para a inteligência artificial, esse homem ali de trás. Sean Connery também é muito comum, um frequentador assíduo da Bienal. E assim vai. O que mostra também que esses bancos de dados das inteligências artificiais estão muito modelados a partir de imagens, né, de entretenimento, de consumo cultural. Nós também estamos fazendo essa mesma coisa de interpretar as imagens com as imagens amadoras que o público da 33ª Bienal envia para o site. Então, por exemplo, aqui é uma imagem que um visitante enviou, a escultura é lida como pessoa, aqui uma imagem do Tunga, é lido como um donut, um docinho, e assim vai. Agora sobre a outra pergunta, o que reverbera, do prédio para fora? Uma das ações dessa pergunta chama-se golpe, e é um esforço nosso em registrar as manifestações políticas que ocorrem durante essa Bienal, na tentativa de evitar que a leitura da exposição no futuro seja desvinculada de seu contexto político. Entre elas, as manifestações de liberdade, a favor da liberdade do presidente Lula, seja em eventos maiores, como o Lulaço, que ocorreu na abertura da exposição, organizada pelo grupo Aparelhamento, como também por esse pequeno Lula livre, já retirado, feito durante a montagem da instalação dos cogumelos do artista Antônio Balestre Moreno, aquela instalação que fica logo ali na entrada. Isso foi no dia da abertura, a gente conseguiu uma foto. Bom, a lista das ações é muito maior do que esses exemplos que eu mostrei aqui, por isso eu queria convidar todos a depois, com calma, visitarem o website, para conhecerem essa outra Bienal. Mas, para finalizar, já que eu estou aqui num discurso formal, assim, produzindo um discurso sobre o meu trabalho, eu gostaria de apresentar algumas ações que trabalham nessa lógica, tentando reconstruir os vários discursos oficiais produzidos pela Bienal e sobre a Bienal.
Essas ações fazem parte da última pergunta do projeto, que se chama O que fica? Bom, primeiro, para analisar o que é publicado na Bienal na imprensa, nós convidamos a pesquisadora Letícia Cobra Lima para criar textos experimentais, quase poemas dadaístas, a partir dos títulos das reportagens sobre a Bienal publicadas aqui no resto do mundo. De que forma a ideia de arte está sendo reduzida nas chamadas dos textos jornalísticos sobre a exposição. No site é possível encontrar o PDF com todos esses poemas que a Letícia escreveu, mas eu pedi para ela gravar ler um para a gente, para ter a voz dela também, para a gente ver como que funciona isso. Só um trechinho. A Fundação Bienal comemora. O papel do curador está deliberadamente reduzido. Universos díspares podem entrar em colisão. O curador costumava ser o todo-poderoso. Não faço nenhum favor a ninguém se trouxer um americano famoso. Tudo indica que o espanhol, que já esteve à frente da Bienal do Mercosul, parece estar desenhando uma exposição com pegada política, talvez um tanto sutil para os tempos de bang-bang em que vivemos, mas com sensibilidade bem aflorada. Bom, tem uma outra ação que está em processo de finalização, por isso eu vou ter que abrir aqui uma outra janelinha, que é o seguinte, funciona da seguinte maneira, é ainda em relação à construção dos discursos oficiais da Bienal. O texto principal do curador Gabriel Pérez Barreiro, que ele escreveu para o livro de registro da 33ª Bienal, foi reformulado por nós. Ao invés das suas palavras, nós substituímos elas por suas correspondências visuais mais comuns encontradas no banco de dados, no banco de imagens do Google. Eu vou botar um trecho aqui para a gente experimentar essa outra maneira de ler esse texto do Gabriel, lida por uma voz de computador também. In his 1809 novel, Elective Affinities, Gouda tells a story of an aristocratic couple whose idyllic life is disturbed by the appearance of two new characters into their relationship, the wife's foster daughter, and the husband's childhood friend. As is often the case in such stories, new relationships are forged beyond the social conventions of the time. So far, so typical. However, when the four protagonists are sitting in their well-equipped library enjoying an evening of music making and reading, one of them takes a scientific treatise from the shelf and reads aloud about the reaction of certain compounds and molecules, and how some will attract and some will repel, like oil and water. Gouda seems to be inviting us to draw a parallel between the elective affinities of the natural world, and the conflictive emotional and spiritual lives of the characters in the novel. If our tastes and affinities are governed by laws we do not fully understand, we are potentially faced with an organizing system that is not primarily moral, or cultural, or biological, but some strange amalgam of all three. Só um trechinho aqui, tem o texto completo no site. Por fim, para finalizar, eu gostaria de mostrar uma outra coisa aqui, que não é só o texto do Gabriel que está sendo reescrito por nós. Grande parte dos conteúdos textuais oficiais da Bienal, incluindo os textos do educativo e os releases do setor de comunicação, foram ampliados, foram reescritos a partir de um conjunto de técnicas chamadas article spinning, que sugerem modificações em textos. Essa é uma prática recorrente na disseminação de fake news. Foi muito utilizada, por exemplo, na campanha do Trump para a presidência dos Estados Unidos. Ela não necessariamente cria fake news, mas ela pega um texto, que nesse caso é falso, e recria várias outras versões desse texto a partir de sinônimos. Então, uma notícia falsa publicada na internet passa a ter 100 versões diferentes em outros endereços e pode soar mais como verdadeira. A gente usou essa técnica para reconstruir quase todos os textos que são produzidos da Bienal. A partir desses novos textos, então todos esses textos recriados, a gente também colocou no site, tem lá em PDF para as pessoas poderem ver. Mas conforme a gente foi usando essa tecnologia, esse modo de reescrita, a gente começou a criar um dicionário de expressões. Porque, enfim, muitas das expressões da arte estão nesses textos, e a gente começou a ver alguns padrões comuns que essa inteligência artificial, que esse article spinning, transforma esses conceitos básicos. Então, eu gostaria de finalizar com esses conceitos, que são essas releituras. E por quê? Porque eu acredito que eu acredito que essas definições
revelam muito bem o processo de desnaturalização do sistema da arte, seus conceitos e suas práticas, que estamos tentando colocar em prática no projeto da outra 33ª Bienal. Então, nesses textos ampliados, e para nós, da 33ª Bienal, arte, por exemplo, é a reação ao artesanato. Artista é sempre um especialista. O conceito curatorial é um modo controlador. O curador, ele é um cuidador, mas ele também é um controlador, um custodiante, um guardião, e esse eu adoro, um selecionador de pontos de vista. A exposição, quase sempre, 90% das vezes, é lida como burocracia. Depois como empreendimento, espetáculo, exibição de valores, introdução. Manifestações culturais como aparências sociais. E o mercado de arte, que eu também gosto muito, publicidade de mão de obra. Então é isso, eu queria terminar com essas expressões, esses novos termos, porque eu acho que faz muito sentido nesse nosso processo de desnaturalização do projeto. O projeto continua em andamento e vocês podem ver mais no site, depois com calma. É isso. Muito obrigado.